Agora a gente vai conversar com ele, que está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a história de São Paulo. Reverendo, querido. Que saudade. Eu também, coisa boa de receber aqui. Alegria, meu Deus do céu, como é que tá o Obrigada. maridão? Tá ótimo, as crianças, todo mundo bem, graças a Deus. A Graças família também a tá Deus, boa? Graças a Deus, todo Então, mundo. que bom, né? A gente começou 2020 com o pé direito, Com o pé recebendo direito. você aqui também para entender um honra pouco pra mim. mais sobre a história e o nome, né? Quem foi São Paulo, que deu nome à cidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, que é uma história muito rica, né? Muito rica. E, na verdade, é interessante porque o nome da nossa cidade foi atribuído a São Paulo quase que de modo acidental, mas combina. Porque São Paulo Apóstolo, ele é tão cosmopolita quanto a nossa cidade. Ah, é? Ele foi, imagina, é tido como o 13º apóstolo. Ah. O nome original dele era Saulo, Saulo de Tarso, Tarso onde ele nasceu, na atual Turquia, na Ásia Menor. Saulo, Shaul, que significava do hebraico aquele que é muito desejado. Sim, tá. Não é? E depois que ele se converte, ele é um ferrenho perseguidor dessa seita, daqueles que eram conhecidos como os Neteviar, os do caminho. Ele era um perseguidor dos cristãos. Perseguidor ferrenho, ele na verdade foi um discípulo de Gamaliel, um grande rabino dos judeus fora de Jerusalém. Então ele tinha uma grande formação, era de linhagem de cidadania romana, judeu de cidadania romana, muito provavelmente por herança do próprio pai dele. Não é? E nessa de perseguir os cristãos, ele a caminho de Damasco, literalmente cai do cavalo. Na rota entre Jerusalém e Damasco, cai do cavalo, vê uma grande facho de luz, um grande facho de luz, e que diz: Saulo, por que me persegues? Mas quem é? Sou eu, o Cristo, Jesus, a quem tanto persegues. Ah, não foi só uma luz, tinha uma voz. Tinha uma voz e a silhueta do próprio Cristo. Ele fica cego por alguns dias, se refugia na casa de um desses justamente cristãos que ele iria perseguir, Ananias, não é? Ananias o batiza e ele automaticamente é curado. E ele mesmo diz, é como se escamas caíssem dos olhos dele. É uma história muito linda. Por ser um cidadão romano, ele era um dos mais helênicos dos judeus e foi uma das figuras que justamente institucionalizou a mensagem do Cristo, sistematizou aquilo que a gente vai entender mais tarde como a igreja, né, do grego, eclésia, povo de Deus reunido, e fez grandes viagens missionárias, inclusive comprando briga com o próprio apóstolo Pedro, que era mais turrão, que achava que não, a mensagem do Cristo estava restrita aos judeus. E Paulo, que a partir de então passa a ser entendido como Paulo, quer dizer, o pequeno, o menor dos menores, não é? Ele chegou então a conviver com Jesus Cristo? Ele ele foi veio apóstolo. 2, 3 anos depois. Ele é tido como 13º apóstolo. Ele se torna um apóstolo por excelência natural e é tido como apóstolo dos gentios exatamente porque ele abre a mensagem para os não-judeus, não é? Ele é martirizado assim como São Pedro em Roma, depois de tantas viagens missionárias, 3 viagens missionárias precisamente para toda a Ásia Menor, Oriente Médio, ele vai até Espanha, né? Ele chega na Grécia, chega no Paternão grego e os filósofos gregos falam, mas de qual divindade você nos veio falar? E ali no Paternão, as imagens dos mais diversos deuses, não é? Zeus, Afrodite, e tinha uma ala que os gregos sempre deixavam em branco. Escrito embaixo, Deus desconhecido. E Paulo Nossa, como fala eles eram dele. abertos, né? Muito Novas. aberto. Que interessante. Eu vim falar desse daqui, o Deus desconhecido. Ele passa a mensagem do Cristo Jesus. Então ele de fato universaliza essa igreja cristã e a própria reforma protestante mais tarde também se inspira nele, em boa parte da sua mensagem. É um pouco... Ele também ajudou a escrever? Ele escreveu... Na verdade, aí é que está, né? Seria um autor de 14 epístolas, 14 cartas, mas 7 dessas 14 ainda não são consenso no mundo da teologia, tanto católica quanto protestante. Não há um consenso de que ele tenha sido autor de 7 dessas 14, por conta de algumas discrepâncias. Especula que tenha sido ele, mas autor desconhecido ainda. Pode ser, de repente, um autor discípulo dele, de igrejas estabelecidas por ele. Um fato que é importantíssimo é que, apesar de todas essas disparidades, para muitos o apóstolo Paulo teria deturpado a mensagem de Jesus, inclusive dentro do mundo teológico. Mahatma Gandhi, por exemplo, era um dos que dizia isso.
ele afirmava que Paulo teria deturpado a mensagem de Jesus porque ele institucionaliza essa mensagem. Para outros há uma contradição, porque em determinados momentos Paulo recomenda de forma muito patriarcal e machista o silenciamento da figura da mulher. Tá. Mas, por outro lado, outros tantos estudos mostram que não, que Paulo foi um homem profundamente leal à mensagem de Jesus e até escavações arqueológicas em Éfeso, na atual Turquia também, mostram que as comunidades paulinas eram todas muito igualitárias e com a presença feminina em igual proporção à do homem, tal qual Jesus demonstrava com Maria Madalena e em todo o seu discurso e legado. E como é que ele morreu? Paulo morreu em Roma, é muito interessante. Assim como Pedro, Pedro teria morrido de cabeça crucificado, porém ele pede que seja de cabeça para baixo. Nossa! Para não se igualar à morte de Jesus Cristo. É muito pediu lindo. Ainda. Pedro que pediu isso. Tá. Paulo, por sua vez, que já tinha sido apedrejado, sobreviveu ao apedrejamento, era um fabricante de tendas. Quando ele vai para Roma, ele ainda teve um tratamento melhor do que Pedro, porque era um cidadão romano. Mas Paulo é decapitado. E diz a tradição, olha que interessante, que a cabeça dele rolou 3 vezes. E nos 3 pontos onde ela quicou no chão, em Roma, nasceu uma fonte. E atualmente é um mosteiro que está lá, o mosteiro de Tre Fontane, em Roma, né? no extramuros do Vaticano. É um mosteiro de estrita observância, não é? Lindíssimo, que é o Mosteiro das 3 Fontes, que seria o local onde Paulo teria sido martirizado. Inclusive, várias escavações demonstram que debaixo do Vaticano, ali nas catacumbas vaticanas, tem um mausoléu que teria sido realmente dedicado ao apóstolo Paulo. Aqui jaz Paulo apóstolo, não é? E que pelos testes de Cabulo 14 mostram aí que seria do século I, II, realmente corroborando com a tradição. Gente, a questão é que, por mais controversa que seja, Paulo é uma figura profundamente universalista, como a nossa cidade. Eu fico imaginando quem tem esse conteúdo, que estuda, né, a fundo a teologia, quando viaja para esses lugares, deve ser uma piração, maravilhosa, saber desses detalhes, né, que o turista comum não sabe. O turista comum não sabe. Fantástico, não, isso. Tanto que tem várias pessoas que entram em êxtase quando vão para Jerusalém. Não tenho dúvida, não tenho Imagina, dúvida. você tem contato com lugares onde grandes figuras da cristandade passaram. Então a gente pode dizer que São Paulo é uma cidade predestinada a ser enorme, né? A ser... Pela universalidade do apóstolo. Exato, e a acolher tantas pessoas e tantas raças e tantas etnias e todo mundo, né? E aí é interessante que você falou tudo, predestinada. Por quê? Tem um segredo à cidade de São Paulo que eu não entendo como que nas escolas isso não é ensinado. São Paulo recebe esse nome porque no dia 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel de Paiva, por ordem do provincial dos jesuítas, aí sim o padre Manuel da Nóbrega, preside a primeira missa. José de Anchieta, na ocasião, ainda era um noviço, um professo simples, estava escrevendo sobre os impactos da vila de Piratininga. Piratininga, que em tupi significa o peixe seco, né? Que era o lugar entre o Anhangabaú, né? O Vale do Anhangabaú e o Vale do Anhangabaú e o Tamanduateí, que era, na verdade, a aldeia do Tibiriçá. Eles todos da etnia tupiniquim. Quando hoje, Santo São José de Anchieta descreve, enfim. Só que tem um detalhe importante, no dia 25 de janeiro, dia em que a liturgia celebra a conversão do apóstolo Paulo, mas São Paulo era uma terra muito sagrada já para os índios. Por isso que ela já era predestinada. Aqui onde nós estamos é um triângulo de acesso onde corria desde a época neolítica todas as rotas que começavam na região de Peruíbe, desaguavam aonde? Em Cusco, no Peru. Nossa, é a rota que de Piaberu. Então, realmente é muito interessante. Realmente é uma cidade predestinada e muito importante. A sua criação não foi por acaso. Houve até um estudo astronômico, por assim dizer, dos padres para calcular o local e a data de fundar o nosso pátio do colégio. Que história maravilhosa. Então, dia 25 de janeiro é o dia da postulação, da conversão do apóstolo Paulo. O dia litúrgico dele é dia 29 de junho, junto com São Pedro. Que legal. Mas é a conversão dele, a mensagem do Cristo de Saulo para Paulo.
Gente, quanta história, né? É muita coisa. É uma enciclopédia aqui do meu lado. A gente vai ter que aproveitar todo esse conhecimento para conhecer muito mais e trazer essa informação a você também. Obrigada mais uma vez, Eu que agradeço pela presença. Uma honra. Eu posso só dar um convite para o pessoal? Gente, a gente está com um projeto com o Marcos Aguena, que foi do Pânico ainda. Sim. Um projeto terapêutico de espiritualidade e humor. Quem quiser mandar dúvidas para nós sobre qualquer tema na área filosófica, psicanalítica, terapêutica, só mandar no 11 95297 2824. WhatsApp? O zap da Capela, 11 95297 2824, que a gente vai começar a responder em podcast para o pessoal, juntando humor com espiritualidade. Ai, que legal, gente. Melhor forma de levar a mensagem. Melhor com humor, forma. com leveza. Com leveza, arrasou. reverendolucas.com.br para você fazer contato também através do site. Agradecer mais uma vez, Reverendo Lucas Oliva Bertolozzi, da Igreja Anglicana. Dá um beijo aqui, meu querido. Beijo, minha irmã. Adoro te receber. Obrigada, viu? Tá beijo aqui um presente. na família Beijo. toda. Obrigada, Deus querido. abençoe. Até a próxima.